Olá pessoal, hoje iremos corrigir os exercícios da meta 4, tá? Acredito que você conseguiu com êxito resolver esses exercícios, mas vamos fazer a correção para ter certeza que você acertou. Pois bem, o exercício 1 ele diz o seguinte: sendo o cosseno de x igual a 3/5 com x no quarto quadrante. Então o nosso ângulo está aqui no quarto quadrante. Ah, professor, ele está aqui? Não sei. Mas ele está em algum lugar nesse quarto quadrante. Vamos supor que ele está ali. Determine seno de x. Lembra, na quarta meta, você aprendeu a relação fundamental da trigonometria, que era seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso tem que ser igual a 1. Então, o que isso significa? Significa que se você tem o valor do seno ou o valor do cosseno, você consegue achar o outro valor. Como o exercício te dá o valor do cosseno, então no lugar do cosseno de x, você vai colocar 3/5. Então vai ficar seno ao quadrado de x mais... Aqui está o cosseno ao quadrado, mas como o cosseno é 3/5, então você vai substituir por 3/5 ao quadrado. Isso é igual a 1. E agora é só isolar o seno, né? Você já sabe fazer isso. Então vai ficar seno ao quadrado de x mais 3 ao quadrado, não é 6, por favor, né? É 9. 9 e 5 ao quadrado, acertou? Igual a 1. Isolando o seno, você tem que passar a fração aqui para o outro lado. Então vai ficar seno ao quadrado de x é igual a 1 menos, porque aqui estava somando, passa subtraindo. Lembra que para você fazer uma continha de mais ou menos com fração, você tem que deixar o mesmo denominador. Lembra da matemática que a gente faz? Aqui é número 1, quero deixar 25 embaixo. Você sabe que o número 1 eu posso obter ele dividindo 25 por 25. 25 dividido por 25 é 1. Aqui ficou o mesmo denominador, então eu posso repetir o denominador e 25 menos 9, acertou, 16. O que eu faço agora? Passo o quadrado para o outro lado como mais ou menos raiz. Não esquece do sinal de mais ou menos. Mais ou menos raiz de 16 25avos. Eu tenho uma raiz de fração. Basta você tirar a raiz do número de cima e do número de baixo. Seno de x é igual a mais ou menos raiz de 16, 4, e raiz de 25, 5. Professor, como que eu vou saber se é mais ou menos? Muito simples. O seu ângulo está no quarto quadrante. A reta do seno está sem sono, então está de pé. Essa é a reta do seno. Todos os ângulos do quarto quadrante, ele vai cair nessa parte de baixo do seno. E essa parte de baixo do seno é... Acertou, negativa. Então a resposta, seno de x é igual a menos 4/5. Essa é a nossa resposta da 1. Ok? Vamos para o exercício 2. Exercício 2 é a mesma coisa, né? Veja, se o seno de x é igual a menos 12/13, com x no terceiro quadrante, opa, x no terceiro quadrante, x não está mais aqui no quarto, está aqui no terceiro quadrante. Faz sentido o seno ser negativo. Opa, pequena falha aqui. Faz sentido o seno ser negativo, né, porque ele está no terceiro quadrante, está caindo na parte de baixo, e aqui na parte de baixo ele é negativo. Determine cosseno. Veja, é a mesma fórmula, é só você usar a mesma fórmula. Então vai ficar, no lugar do seno, você vai colocar menos 12/13. Então, menos 12/13 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, vai ficar... Gente, todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então, esse menos aqui vai sumir, tá? Ele vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Vai ficar positivo aqui porque está ao quadrado. 12 ao quadrado é... Muito bem, 144. 13 ao quadrado... Acertou, 169.
mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O que você tem que fazer agora? Passar essa fração para o outro lado. Então, aqui era positivo, fica negativo lá, porque passa com a operação inversa. 1 menos 144, 169. Vamos fazer a matemática. Aqui é 1, para ficar 169. Você transforma esse 1 em 169 sobre 169. Ficou o mesmo denominador. Então agora, cosseno ao quadrado de x é igual a 169 embaixo, repete. E 169 menos 144 é? Isso, 25. Não sei. Então vai ficar, passa isso aqui para o outro lado como raiz, né? Você já sabe. Cosseno de x é igual a mais ou menos, não esquece do mais ou menos, raiz de 25 por 169. Então, cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 25. Muito bem, 5. E raiz de 169. Você fez 13 ao quadrado aqui que deu 169. Então, raiz de 169 é 13. Ah, professor, é mais ou menos. Calma. Está no terceiro quadrante. Do cosseno está com sono. Então, está deitado. Está aqui do cosseno. O ângulo está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, ele vai cair na parte negativa, né? Então, você vai usar um sinal de menos. Então, a resposta, o cosseno de x é igual a menos 5/13. Ok, pessoal? Vamos para o exercício 3. Exercício 3, ele diz o seguinte. Sabendo que seno ao quadrado de x é 4 nonos, obtenha o valor do cosseno. Veja, de novo, é a mesma coisa. Tá? No lugar 3, no lugar do seno, isso aqui, ó, presta atenção no detalhe. No lugar do seno ao quadrado de x. Ou seja, tudo isso aqui vai ser substituído por 4 nonos. Tá? Ué, professor, por que você não colocou o quadrado aqui? De novo, repare que na 1 e na 2 era o valor do cosseno e o valor do seno, sozinho. Na 3 ele está te dando o valor do seno ao quadrado já. Tá? Então, no lugar do seno ao quadrado, você vai colocar 4 nonos. Não vai precisar elevar ao quadrado. Já está elevado ao quadrado. Ok? Então, continuando. Agora é só você, né, fazer a continha que você já está acostumado. 4 nonos passa para o outro lado com a operação inversa. Estava somando, passa subtraindo. Faz a matemática aqui. Do 1 vira 9 dividido por 9. Que 9 dividido por 9 é 1. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x. Repete o 9 embaixo. 9 menos 4. Acertou. 5. Passa o quadrado para o outro lado. Como mais ou menos raiz de 5 nonos. Então, cosseno de x é mais ou menos raiz quadrada de 5. Não tem exato, então você não precisa calcular. Lembra que eu já falei isso para vocês em sala de aula. Deixa assim. Vai ficar raiz de 5. E raiz de 9 é... Acertou, 3. Então, o cosseno de x fica raiz de 5 sobre 3. Tá, aí a questão é, qual o valor que é? Positivo ou negativo? Veja o detalhe, o exercício ele não está falando se o ângulo está no terceiro ou no quarto quadrante. Se ele não está falando, tá, não é possível saber com exatidão se é positivo ou negativo. Então essa fica a resposta mesmo, tá? O cosseno pode ser raiz de 5 sobre 3 ou menos raiz de 5 sobre 3, vai depender de onde o ângulo está, ok? Se ele não te dá em qual quadrante, essa é a resposta. Se ele te dá o quadrante, aí você tem que dizer se é positivo ou negativo. Beleza, pessoal? Vamos para o último, exercício 4. Exercício 4, ele te diz o seguinte.
Determine os possíveis valores reais de m para que se tenha simultaneamente o seno de x igual a metade de m, m sobre 2, e o cosseno de x igual a m menos 1. Bom, gente, ele te dá o valor do seno e do cosseno, porém em função de m. Então o que você tem que fazer? Se você tem que achar o valor de m, joga na relação fundamental da trigonometria. No lugar do seno de x você coloca m sobre 2, no lugar do cosseno de x você coloca m menos 1. Então vai ficar assim, ó. Se o seno de x é m sobre 2, então vai ficar m sobre 2 ao quadrado mais m menos 1 ao quadrado igual a 1. Resolvendo isso aqui, ó, vai ficar m ao quadrado fica m ao quadrado, 2 ao quadrado fica 4, mais, isso aqui é um produto notável, quadrado do primeiro, m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produto notável que você aprendeu lá no 8º ano. Igual a 1. Ok? Caso aqui você aprendeu a fazer m menos 1 ao quadrado, fazer m menos 1 vezes m menos 1, legal, bem louco, mas eu não recomendo. Recomendo você usar produto notável. Se você não aprendeu produto notável, ou aprendeu, mas acho que não vai precisar, eu recomendo você usar produto notável. Tá? No ano que vem terão alguns conteúdos em matemática que vai usar muito produto notável. Pois bem, continuando, vai ficar m ao quadrado sobre 4 mais m ao quadrado, 2 vezes 1. Difícil, né? Eu sei. 2m, 1 ao quadrado, não é 2, pelo amor de Deus, não é 2, é 1. 1 igual a 1. Você já sabe que se eu tenho m ao quadrado, vai ser Bhaskara, né? Não tem jeito. Bem que vamos ver que aqui eu não vou fazer por Bhaskara, mas se você está acostumado por Bhaskara, pode fazer também. Então, vamos juntar os termos semelhantes. Vai ficar m ao quadrado sobre 4 mais m ao quadrado. Já vou juntar esses dois aqui, vocês vão ver como. Menos 2m mais 1. Passo 1 para o outro lado, fica menos 1. Corta, né? Fica 0. Veja, vai sobrar isso aqui, ó. M ao quadrado sobre 4 mais m ao quadrado menos 2m igual a 0. Eu tenho que somar esses dois, né? Esses dois são semelhantes. Para deixar o mesmo denominador, o que eu faço? Matemática. Aqui eu tenho o número 1, não tenho? Esse número 1 eu vou transformar em 4 sobre 4. 4 dividido por 4 é 1. Fiquei com o mesmo denominador. Se eu fiquei com o mesmo denominador, então eu posso somar, né? O 1m ao quadrado mais 4m ao quadrado, 5m ao quadrado. Muito bem. Sobre 4 menos 2m igual... Bom, você aprendeu lá que quando o c é 0, você pode colocar o m em evidência. Aí fica assim, ó. Deixa eu puxar pra cá. Colocando o m em evidência, vai ficar... Eu tenho m ao quadrado, né? Como se fosse m vezes m. Eu tiro um m, vai ficar só m. Então vai ficar 5m sobre 4 menos 2. Porque aqui eu tiro esse m, não sobra nenhum m, só vai sobrar o 2. Igual a 0. Foi assim que você aprendeu lá no 9º ano. E você tem m vezes esse Pokémon aqui dando 0. Cara, você tem uma multiplicação dando 0. Uma multiplicação só pode ser 0 se o primeiro é 0 ou se o segundo número é 0. É isso que eu vou fazer. Então, ou m é 0 ou 5m sobre 4 menos 2 é 0. E aí, passo o menos 2 para o outro lado. Faço com a operação inversa, se é menos fica mais 2. 4 está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 2, acertou. E m igual ao 5 está multiplicando, passa dividindo. O que isso significa?
Determine os possíveis valores reais de m para que se tenha essas duas respostas. Então, os possíveis valores de m são 0, tá? Ou seja, né? 0 dividido por 2 é 0, e 0 menos 1 é menos 1, então 0 e menos 1. Ou o m pode ser 8 quintos, né? Se eu substituir 8 quintos aqui e 8 quintos aqui, quando você jogar nessa fórmula, vai dar 1. Ok? Então aqui tivemos duas respostas. Beleza, pessoal? Então, meta 4 corrigida, tá? Aguardem a correção da meta 5. Bons estudos e até a próxima aula.